E a renovação de Gustavo Prado segue travada. Um dos principais jogadores e com maior projeção depois de Maurício, atleta de 18 anos, com contrato terminando no final da próxima temporada, mas com uma multa rescisória não tão alta, ainda não renovou o contrato com o Inter. Quero te falar por que essa renovação não está andando e quero também te trazer uma nova informação sobre Yenry Mina, jogador que fica livre no mercado daqui 1 mês, 10 dias, pode assinar já com qualquer clube, foi oferecido para o Internacional nos últimos dias e eu quero te contar um pouco mais sobre a possibilidade do Inter trazer o zagueiro colombiano que já passou muito tempo, inclusive na seleção, passou por Barcelona, Everton e até mesmo Palmeiras, mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que aqui é muito importante, tá bom? Começando com novas informações aqui sobre o Internacional nesta quinta-feira, que faz novamente uma atividade em 2 turnos lá na cidade de Ituano. O Inter pelo menos garantiu que durante toda essa semana, até sábado ali, domingo o Inter faz a sua folga, mas até sábado o Inter vai fazer essas atividades em 2 turnos, tanto pela manhã quanto pela tarde. Aí a partir da semana que vem o Inter faz atividades somente um turno, porque como vai ter o jogo na terça-feira contra o Belgrano que vai acontecer na Arena Barueri, na segunda o Inter faz somente uma atividade de um turno, e aí na quarta, que é a representação após o jogo contra o Belgrano, também um turno, quinta um turno, sexta um turno, e aí no sábado, né, que joga contra o Vitória lá em Salvador, faz a partida também, o Inter vai ficar, pelo menos o Inter garantiu que até sábado fica em São Paulo. Depois do jogo contra o Vitória, a gente não sabe como é que vai funcionar essa logística do Inter, aonde que o Inter vai treinar, se o Inter vai continuar em Tu, se, por exemplo, como o Inter depois joga contra o Delfim no Alfredo Jaconi, posteriormente pelo Campeonato Brasileiro joga no Heriberto Wilson contra o São Paulo, se vem aqui para jogar em algum CT perto, se vai pro CT de Juventude, né, se o CT do Inter já vai estar à disposição, algo que eu acho improvável, né, se daqui a pouco pode voltar para o complexo da PUC, como isso vai funcionar eu não sei, mas pelo menos o Inter garantiu que até o jogo contra a equipe do Vitória, o Inter vai permanecer em São Paulo, até para ajudar na logística, né? São Paulo tá próximo ali de Salvador, né? É uma cidade um pouco mais próxima, o Inter não precisaria, por exemplo, fazer conexão do que ter que, por exemplo, voltar para o sul depois do jogo contra o Belgrano, então por isso que assim vai funcionar a logística do Inter até este sábado, treino em 2 turnos, a partir da segunda-feira treino somente um turno, que daí vai começar a maratona de jogos que, né, principalmente por ter tido 2 rodadas canceladas, o Inter ter tido mais 3 jogos da Sul-Americana adiado, 2 jogos da Copa do Brasil também adiado, né, o Inter vai ter uma maratona de jogos a partir de agora para ter que cumprir, tá bom? Mas uma situação que eu quero começar aqui falando é sobre Gustavo Prado. Gustavo Prado, que foi um jogador que surgiu muito bem, a gente pode lembrar que inclusive o Gustavo Prado nos últimos jogos, né, antes de toda essa paralisação, foi um jogador que inclusive começou ali a ganhar um certo destaque, começou, né, principalmente depois da lesão do Wanderson contra o Atlético Paranaense, inclusive começou a entrar entre os titulares, mas é um jogador ainda de somente 18 anos de idade e um jogador que tem um contrato terminando no fim do próximo ano, né, ele não renovou o seu contrato com o Inter, ele chegou no começo do ano passado num contrato definitivo com o Inter de 3 anos, né, até o final do ano que vem, mas foi um jogador que chegou com uma multa rescisória e com um salário de categoria de base, e é o salário e também multa rescisória que ele tem até agora. Então ele tem uma multa rescisória que é teoricamente alta, mas pela projeção dele, pelo fato dele ser promissor, também é algo que dá uma certa insegurança. Além disso, é um jogador que tem um salário ainda de um jogador das categorias de base. O Inter já iniciou o processo de renovação, já venho falando isso há mais de 2 meses, mas é uma renovação que está parada, travada. Por que ela está travada e por que ela está parada? Eu andei conversando com o empresário do Prado para saber a situação e por que essa renovação está parada. Ele me disse que, primeiro, o jogador estava focando na temporada e depois essa situação seria resolvida. Ele garantiu, né, que ele quer permanecer no Internacional, mas não deu uma confirmação se realmente essa renovação vai acontecer. O fato é que nesse momento o Prado realmente tem essa renovação ainda não encaminhada, não perto de ser assinada. Segundo o Internacional, o Inter está bem convicto, o Inter está bem otimista que vai conseguir a renovação do Gustavo Prado, até porque depois da venda do Maurício, que pode acontecer já na metade desse ano ou no mais tardar no fim da temporada, o Inter, o próximo jogador de grande projeção é o Gustavo Prado, é o Gabriel Carvalho,
A gente pode citar, por exemplo, o Vitão, também por ser um jogador novo, ainda de apenas 24 anos, mas o Prado, o Gabriel Carvalho são os próximos 2 jogadores da lista, ali depois da venda do Maurício, que o Inter vai ter que conseguir uma certa valorização para posteriormente conseguir uma venda. Mas precisa renovar o contrato desse jogador. O Inter, até a metade desse ano, quer tentar resolver essa situação, para não precisar no fim do ano, faltando 1 ano para acabar o contrato, e aí começa a ficar um pouco mais perigoso, principalmente o assédio que pode começar a acontecer e o Prado continuando a fazer bons jogos, aí sim uma situação pior pode acabar acontecendo. Mas nesse momento o Inter está confiante que ainda vai conseguir renovar. O fato é que essa renovação não está andando, ainda, segundo os motivos, porque ele está ainda focando no futebol, mas o Inter está tentando o mais rápido possível renovar esse contrato. Outra situação que eu quero te trazer também é para falar sobre Yenry Mina, zagueiro colombiano que vai ficar livre no mercado agora, vai sair da equipe do Cagliari da Itália. Inclusive a temporada do Cagliari já acabou, o campeonato italiano já acabou, e a partir de agora realmente ele está livre no mercado, mas tem contrato até o dia 30 de junho com a equipe italiana. Após o dia 30 de julho, ele se torna 30 de junho. A partir do dia 1º de julho, ele se torna um jogador que fica livre no mercado. Ou seja, o Inter poderia trazer ele de maneira gratuita, só pagando salário, bonificações, luvas, enfim. Ele foi oferecido para o Internacional por meio de um intermediário, o André Cury, que é quem agencia a carreira do jogador aqui dentro do futebol brasileiro. É um jogador que já esteve no radar do Internacional no ano passado, se eu não me engano. A negociação acabou não evoluindo porque ele estava na Fiorentina ele foi para o Cagliari. Ele tá com muitos problemas de lesão, é por isso que ele não consegue, por exemplo, firmar uma carreira na Europa. Ele foi bem até, por exemplo, depois que saiu do Palmeiras em 2017, foi pro Barcelona, ficou algumas temporadas no Barcelona, foi pro Everton na Inglaterra, onde ficou até 2022, até ele jogando bem como titular do Everton, mas em 2022, na metade de 22, que começou a acontecer problemas. Quando ele sai do Everton, em 23, vai pra Fiorentina, e na Fiorentina ele começa a ter muitas lesões. Sai da Fiorentina, vai para o Cagliari da Itália, também não se firma muito bem, agora é um jogador que está livre do mercado. Mas, volto a dizer, é um jogador estrangeiro, ou seja, ocuparia uma vaga de estrangeiro. A gente sabe que o Inter pode liberar o Gumalo, que está com o contrato acabando agora em julho, então seria uma possibilidade, mas ainda assim é um jogador que pode, nesse momento, sair do Internacional. Sair, quando eu digo do Internacional, chegar para o Internacional, não existe negociações ainda. O que foi acontecido, o Inter se ofereceu, por exemplo, o empresário do jogador ofereceu ele para o Internacional. Existe já, o Inter já sabe os salários do jogador, sabe o que é 2 anos também para assinar com o Inter, e a partir de agora fica nas mãos do Internacional. Ele quer voltar para o futebol brasileiro. O Grêmio chegou a dar uma olhada nele, mas o Grêmio fechou com o Gemerson e também com o Rodrigo Caio. Então, o Grêmio não tem mais interesse em zagueiros. Teoricamente, o Inter está com caminho livre para poder trazer o colombiano, tá bom? Deixa aqui nos comentários, inclusive, se tu gostaria da contratação do Mina, ou se tu acha que o Inter já tá bem servido de zagueiros, ou tu traria um zagueiro daqui a pouco um pouco mais confiável, pensando nessas lesões do Mina, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e volto logo mais com novas informações. Um abraço, valeu, falou e fui!